Olá, meus alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? Acho que eu já estava até com saudade de aparecer aqui, né? Faz tanto tempo que eu não venho aqui gravar uma videoaula para vocês, explicar um conteúdo. Acho que vocês já estavam com saudade. Só que não, né? Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o pós-modernismo, né? Que a última aula que eu expliquei para vocês aqui, a última videoaula foi sobre o modernismo, falei sobre mais ou menos as três fases, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o pós-modernismo. O pós-modernismo, ele dá continuidade a aquilo que foi pregado pelos modernistas da geração de 22 e amadurecido pelos modernistas da geração de 30. O pós-modernismo, ele dá continuidade a isso, tá? Então, vamos lá. O pós-modernismo, ele caracteriza-se pela diversidade de obras. No pós-modernismo, na literatura contemporânea, tem aquela questão de que não existe características pré-determinadas para uma obra. O autor deve escrever conforme aquilo que ele acha melhor, conforme a inspiração dele. Se ele quer ser romântico, que seja. Se ele quer tratar de questões políticas, que seja. Então, não existe, assim, uma pré-determinação para as obras, né? As obras devem ser escritas de acordo com a inspiração, de acordo com o que o autor, com o que o poeta achar melhor, né? Então, caracteriza-se pela diversidade de obras, na medida que Brasil e o mundo experimentam inúmeras mudanças, especialmente com o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois do fim do conflito entre eixos aliados, o mundo passou a viver com a ameaça da Guerra Fria. Lembrando que embate histórico também tem embate literário. Teve alguma coisa histórica que marcou a humanidade? Também tem embates literários, também tem escolas literárias, tem formas de se expressar a literatura diferentes do que era antes, né? No Brasil, esse período pós-moderno, ele foi marcado por uma forte instabilidade política. A democracia pós-getulista foi interrompida por um golpe civil-militar, que a historiografia convencionou denominar como golpe militar. Então, no mundo, tinha o pós-guerra, tinha a questão do conflito, né, do fim do conflito entre os eixos aliados, a ameaça da Guerra Fria, e no Brasil tinha o chamado golpe militar. Assim, a partir de 1964, as liberdades individuais foram suprimidas. Aqui, no pós-modernismo, eles tiveram também um problema muito grande, que foi a questão da censura, né? As liberdades individuais foram suprimidas, assim como as eleições diretas. Depois de 21 anos, o país deixou de ser administrado por militares e a democracia dava sinais de seu retorno. Então, o pós-modernismo ele durou toda essa época, né? Ele viveu tudo isso. Ele viveu um pós-guerra, ele viveu um golpe militar, ele passou pela censura, mas foi apenas em 1989 que ocorreram as primeiras eleições diretas para presidente da República e o Brasil passou a viver a chamada Nova República, ainda em plena transformação e com suas desigualdades sociais e regionais sob o contexto do mundo globalizado. E essas desigualdades passou a ser assunto principal dos poetas, dos autores pós-modernos, tá? O pós-modernismo na literatura brasileira consiste num período em que os autores apresentam um amadurecimento tanto na poesia quanto na prosa. É aquilo que eu falei para vocês, é o amadurecimento das ideias pregadas pelos modernistas, mas de uma forma que não agredisse tanto os autores em geral, sabe? Que não fosse contrariar tanto aquilo que os autores pregavam, os autores antes do modernismo. Enquanto o concretismo consolidava suas características na poesia, então, no pós-modernismo, a gente tem poesia, a gente tem prosa, é, a gente tem romance, a gente tem conto, a gente tem crônica, tudo passa a ser material de literatura. Todos os gêneros passam a englobar a literatura pós-moderna, né? O concretismo, que é a poesia concreta, que é a obra concreta, ele se divide, ele prega a questão do fim do verso. Por que o fim do verso? Porque a poesia concreta ela era mais visual,
né? É como se tivesse uma retomada das vanguardas europeias. Só que as vanguardas aqui eram as vanguardas pós-modernas. Dentro delas a gente tem o concretismo, né? Que tem o fim do verso, né? Os poemas eles eram mais concretos, eles eram mais visuais. Eliminação da sintaxe tradicional, que é a questão do uso dos pronomes, aquela coisa toda exagerada da gramática normativa, força visual das palavras. Se o poema estava falando de um objeto, era como se as palavras, a colocação das palavras, desenhasse aquele objeto, né? Por isso a questão de ser poema concreto. Nova forma de comunicação poética, o gráfico, a grafia importava mais do que as palavras, o gráfico, o visual importava mais do que as palavras propriamente ditas. Exploração de formas, cores, montagem de palavras. Nessa poesia, nesse tipo de poesia, destaca o João Cabral de Melo Neto, que ele caracteriza-se pela objetividade na constatação da realidade. Então, a poesia pós-moderna, ela é mais realista, né? Ela não é tão sentimentalista, ela não busca as questões do eu, ela não busca nada, ela é mais realista mesmo. Constrói uma poesia calculada e utiliza-se de uma linguagem enxuta e concisa, é uma linguagem resumida, ele vai direto ao ponto. Aqui a gente tem as vanguardas poéticas que eu falei para vocês sobre o concretismo que está dentro dessas vanguardas poéticas, que são as vanguardas que surgiram no pós-modernismo. No cenário nacional dos anos 50, surgiram as vanguardas poéticas, chamadas de poesia concreta, que é uma poesia mais visual, geométrica, concreta e formal. Como eu falei para vocês, se o poeta decidisse escrever um poema sobre um vaso, então o poema dele e as palavras iam ser dispostas na folha no formato de um vaso também. Era um poema muito gráfico, muito visual. A gente tem também o poema Processo, que a poesia ela não é acabada, ela não está pronta, ela está em constante movimento, que é um processo de ensino e de aprendizagem dentro da poesia também. A gente tem a poesia Praxis, que é uma poesia que permite múltiplas interpretações. E dentro da poesia Praxis tem o início da poesia social, que é a última vanguarda poética. A poesia social busca a denúncia social, a denúncia crítica e a denúncia cotidiana também. Alguns dos poetas que se destacam dentro de todas essas vanguardas é o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos, o Décio Pitagnari, o Vladimir Dias Pino, o Oswald de Andrade. Lembra que o Oswald de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, eles estavam lá desde o início, desde os primeiros modernistas, o Oswald de Andrade está. Então, tem essa questão do amadurecimento também, não só da poesia, mas do autor, do poeta em si, né? A gente tem o Oswald, o Carlos Drummond, o Ferreira Goulart, o Ronaldo de Azevedo, o Reinaldo Jardim, o José Lino, o Bruno Ewald, o José Paulo Paz, o Pedro Xisto, o Edgar Braga, o João Cabral de Melo Neto, que eu já citei para vocês antes, o Ferreira Goulart de novo foi um erro de digitação, viu? A Adélia Prado, o Mário Quintana, o José Paulo Paz de novo, né, Ana Paula? E o Murilo Mendes, que são os que se destacam. A gente tem outros poetas, mas o que mais se destacam nessas vanguardas poéticas foram esses, tá? Aí a gente tem o pós-modernismo, ele valorizava tanto a poesia quanto a prosa, os poemas escritos em verso e as obras escritas divididas em parágrafos, em textos normal, texto corrido, texto em prosa, que vocês têm o costume de ler. A prosa pós-modernista, ela seguia por diferentes estilos, marcada por tendências diversas, regionalista, urbana, intimista, política, realista fantástica, além de crônicas e contos. Ou seja, aí entra a questão de que, para os pós-modernistas, qualquer obra é considerada dentro da literatura. Não precisava se encaixar na questão de uma prosa regionalista, por exemplo. Se fosse realista, se fosse urbana, também valeria a pena, também era importante, também era uma obra literária, né? Aí aqui tem cada vertente dessa poética, dessa prosa moderna, né? A prosa regionalista, ela tem ênfase no âmbito rural, exposição de costumes locais, crítica político-social.
Os autores principais é o Mário Palmério, o Bernardo Ellis, o Oriano Suassuna, o José Cândido de Carvalho, o Altran Dourado e o Josué Monteiro. A gente tem uma prosa mais intimista. Eu particularmente gosto desse lado da pós-modernidade, essa prosa mais intimista, que é voltada para a exploração psicológica dos personagens, que a gente tem aí a Lígia Fagundes Telles, o Osman Lins, a Nélida Pinhon, o Ivan Ângelo e o Raduan Nassar. A Lígia Fagundes Telles, para mim, se destaca desses todos, né? Eu sou fã dela, eu acho a obra dela maravilhosa. A gente tem também a prosa urbana, que, como o próprio nome já diz, é uma narrativa direcionada à denúncia dos problemas das grandes cidades, nos aspectos social e político, retrata a influência do progresso nocivo às relações humanas. Isso é importante também, relatar a questão da influência do progresso, que essa influência, às vezes, ela pode ser nociva. Então, esses autores aí, o Rubem Fonseca, o João Antônio, o Luiz Vilela, o Dalto Trevisan, o Inácio de Loyola Brandão, todos eles falam dessa questão da influência do progresso, às vezes ela ser nociva nas relações humanas, pois pode acarretar uma solidão, uma marginalidade e uma violência. O pós-modernismo e a literatura contemporânea, que é o que a gente tem atualmente, tratam muito disso, tratam muito da realidade, né? A questão da solidão, da marginalidade, das influências, do sofrimento, do que tudo isso pode acarretar. A gente tem também uma chamada prosa política, né? Que é a literatura que mostrava os fatos sociais diante da censura aos meios de comunicação de massa sofrida no começo de 1964. O que o jornal não podia mostrar, a literatura narrava através do romance e reportagem. Então, como eu falei para vocês lá no comecinho, eles lidaram com uma censura muito grande. Mas aí, como o jornal não podia relatar essa censura, veio a prosa política para poder auxiliar nessa questão de falar do quanto eles estavam sendo censurados, do sofrimento, de relatar tudo o que acontecia, né? Um romance e reportagem, que eram obras de denúncia com linguagem jornalística, e do realismo fantástico, que eram obras de denúncia baseadas em situações fictícias absurdas como meio de satirizar a situação do país. Então eles inventavam alguma coisa, fugia da realidade para dar uma brechinha nessa, para conseguir uma brechinha nessa censura e poder satirizar, poder mostrar o sofrimento que estavam vivendo dentro dessa censura. Os autores principais dessa prosa política é o Inácio de Loyola Brandão, Antônio Calado, Roberto Drummond, José Loureiro, Márcio Souza, João Baldo Ribeiro, Ivan Ângelo, Murilo Rubião, José J. Veiga e Moacir Scliar. Crônicas e contos. A crônica tornou-se um gênero conhecido na literatura através do jornal. Da mesma forma, o conto passou a ser ferramenta literária para a retratação de dramas aparentemente triviais, mas com conteúdo reflexivo. Tanto é que, se você pegar obras pós-modernas, você pode pegar os melhores contos dos autores pós-modernos. Então, assim, não são só romances, né? A gente tem aí contos, a gente tem crônica, a gente tem poesia, tem várias obras que são importantes também dentro do pós-modernismo. Os autores principais, os cronistas principais, é o Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Luiz Fernando Veríssimo, o Milor Fernandes, o Moacir Scliar e o Carlos Heitor Cone. E dentro do conto a gente tem o Otto Lara Rezende, o Moacir Scliar, o João Antônio, o Dalton Trevisan, a Lígia Fagundes Telles, que também escreveu bastante contos, o João Baldo Ribeiro, o Caio Fernando de Abreu, Domingos Pellegrini e Patrícia Mello. E aqui, para finalizar, vocês podem perceber que alguns autores, alguns nomes, eles não se detiveram em apenas um tipo de tendência literária. Assim como as diferentes vertentes da prosa pós-modernista, os poetas, os autores, eles foram bastante ecléticos. Eles não ficaram presos, por exemplo, só a escrever contos, ou só a escrever crônicas, ou só a escrever prosa política. Eles perpassaram todas essas vertentes da prosa pós-moderna, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Espero que vocês estejam bem, todos bem, tá bom? Qualquer coisa, eu tô aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Um beijão!
Tchau, tchau.